Boa tarde, amados de Deus. Mais uma vez estou aqui com vocês para levar uma palavra de entendimento de tudo que tem acontecido. E hoje de manhã, adorando ao Papai e conversando com Ele, partilhando com Ele e fazendo algumas perguntas para Ele, porque oração, amado, não é um monólogo. Oração é uma conversa. Como eu falei no outro vídeo, é um momento, é um tempo glorioso você poder estar nesse lugar sublime, conversando com o seu Pai, com o nosso Pai. E hoje conversando com Ele e perguntando de todas as coisas, porque nós temos escutado tantas coisas, né? Nós falamos, isso aí é castigo de Deus, essa praga que tem aí é Deus que enviou. Eu particularmente não acredito que Deus enviou o coronavírus. Não. A palavra em Tiago diz que Deus é bom e tudo que é bom vem do Pai das luzes. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu digo que quando Tiago escreveu esse versículo, ele devia estar lendo Gênesis 1, Gênesis 2, e vendo a beleza e a grandeza de Deus, porque tudo que Ele fez é bom. O próprio Deus fala na palavra, quando Ele acabava de fazer, fez o céu, fez a terra, fez os seres, e nos versículos abaixo, depois fala, quando Ele falava, haja luz, e falava, isso é bom. E quando Ele fez toda a criação, Ele olhou e falou, isso é muito bom. Você é criação de Deus, por isso que você é perfeito. Mas vamos aqui no assunto. Então, aí o papai me explicando, ele falava assim, eu vou ler o que nós conversamos hoje de manhã. Ele falava assim, filha, em uma casa, os pais estabelecem regras para que tudo corra bem. Ele falando de família, porque eu sempre digo que o natural reflete o espiritual. Os pais, como autoridade sobre os filhos, ensinam, educam, mostrando sempre o caminho correto para que eles possam viver bem e andar bem e dentro de uma casa ter um relacionamento perfeito de paz, de obediência, de submissão, de comunhão, de amizade, não é isso? Mas tem momentos em que os filhos desobedecem, brigam entre si, podendo às vezes até se machucarem. Nesse momento, os pais se levantam em autoridade, falando mais alto, para que a situação não piore. Não é isso que acontece quando você está vendo seus filhos brigando, mas ele, para! Eles te levam um susto, não é? E aí você vem, aplica uma disciplina. Aquele que aceita a disciplina, aquieta e obedece. Mas o que não aceita se revolta, querendo que faça justiça e continua com a sua revolta, podendo receber uma disciplina maior, para que possa voltar ao convívio perfeito. Então, isso que não quis ser disciplinada, não, mas foi meu irmão que começou, não, foi isso, que não sei o quê. Então, é aquela briga que a gente sabe como é que é. E se não tiver uma autoridade sobre, que fala mais alto para parar, aquilo continua. É uma bola de neve. Eu pergunto, eu faço essa pergunta para vocês, foi o que veio ao meu coração quando eu e papai estávamos conversando. Os pais foram culpados das desavenças, das brigas, sendo que antes eles já haviam ensinado como eles deveriam comportar? Não. Eles, como pais, poderiam deixar seus filhos sendo inflamados por algo maior que eles, como a raiva, a justiça própria, inveja, ódio, tudo isso tomar uma proporção maior?
eles como autoridade? Não. Eles se levantam em autoridade, com voz de autoridade, e diz: chega, basta. Eu começo a pregar, a falar, e eu vou ver na grandeza de Deus. Me perdoa, mas vamos continuar. Amém? Amados, fica até o fim. Essa palavra vai ser uma palavra de incentivo para você. Se o vídeo ficar um pouquinho maior do que o de ontem, mas fique em paz, vai dar tudo certo. Vamos sair num lugar perfeito. Isso é literalmente o que está acontecendo em todas as nações, em toda a terra. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, a bondade absoluta, aquele que é santo, 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 se levantou para disciplinar a terra. Esse vírus e todas as enfermidades, violências, brigas por poder, falta de amor, justiça própria, isso tudo que assola a humanidade, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. Ele não é o autor da maldade e tampouco da morte. Ele é o autor da vida. Tudo que é bom vem dele. Ele, como Criador, nos deixou a sua palavra escrita, onde estão todos os seus princípios de vida e vida em abundância. E esses princípios são nos revelados na palavra. Mas a humanidade não quis escutá-lo. O pecado que entrou na humanidade desde o Éden tem assolado os seres humanos. Romanos 3:23, depois você lê e abre a tua palavra, diz assim: porque todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória, da presença de Deus. Estamos sim vivendo um tempo onde o Deus Todo-Poderoso está dando um basta. Ele está nos chamando a um arrependimento. Ele está nos chamando a rever as nossas atitudes. Falamos que temos Deus, mas será que Ele nos tem? Ter Deus é viver e amar os seus princípios para a vida, para que tenhamos a vida. Não adianta falar eu tenho Deus, mas se eu não escuto e não obedeço a palavra dele que vai me trazer vida, como eu posso falar que eu tenho Deus e ele me tem? Ele só vai me ter quando eu estiver em harmonia perfeita com a vontade dele, a palavra dele. Amados, chegou a hora de um arrependimento diante de um amor tão grande, imensurável e incomparável. Esse amor que há 2000 anos atrás condenou na cruz do Calvário o pecado. O pecado mata e a palavra diz que quem tem pecado deve morrer. E Deus não querendo a nossa morte, Ele colocou sobre Jesus a minha morte, a sua morte, o meu pecado, a minha pecado, o meu pecado, o seu pecado, todo o pecado da humanidade. Ele julgou o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Ele julgou e Jesus recebeu o juízo de Deus sobre o pecado, a meu favor e a seu favor. Em Romanos 3:25 diz que Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse último versículo de João 3,19 fala: o julgamento é esse. Deus está com a sua palavra. Deus tem levantado teus profetas, Deus tem levantado. Nunca se escutou tanto a palavra de Deus pelo meio da internet, como eu estou fazendo aqui agora. Mas os homens não escutaram. Mas esse é o tempo aonde a terra para. Olhamos para um lado, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Quem que vai dar conta disso? O vírus é consequência do pecado. Não estou falando de um pecado pessoal, mas o pecado de toda a terra que subiu às narinas do Pai. E Ele, como um Pai amoroso, está dando um basta. Em Zacarias 2,13 diz assim: fique quieto diante do Senhor toda a humanidade, porque o Senhor é despertado da sua santa habitação em resposta ao seu povo perseguido. Então a humanidade tem sido envolvida com o pecado. Não estou falando só do mundo, mas é para que também nós, como igreja, possamos realmente entrar no lugar secreto e sondar o nosso coração. Porque nós vimos quantas coisas horríveis que têm acontecido. É Deus? Não, meu amado, não é Deus. Ele é bom, mas ele precisou de dar um basta, porque o pecado está vindo de uma tal maneira que o próprio homem não está dando conta de conviver com as suas próprias escolhas. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, bom e perfeito, Ele se levanta para dar um basta, para que o mal não fique pior, não tome uma posição pior. O nosso Deus levantou do trono. Como você, papai e mamãe, que dá um basta na sua casa quando seus filhos estão brigando. Nosso Deus é bom. Desculpa de ter tomado 13 minutos, mas louvado seja Deus. Vá até o fim, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tão grande amor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos porque o Senhor nos dá entendimento do tempo que nós estamos vivendo. E nós te exaltamos por tão grande graça. Te exaltamos, Pai, que no meio de tudo isso, Jesus Cristo, a nossa esperança, venceu a morte. E nós estamos, Senhor, em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que traz entendimento e revelação, para que nós possamos verdadeiramente nos voltar para nós mesmos e sondar os nossos corações e dizer: Pai, perdoa-nos, perdoa-nos, no nome de Jesus. Amém?